Tá? Então, vou falar um pouco da hipertrofia muscular, né? Deixa eu só ver se eu compartilhei correto aqui. Compartilhar o som. É, Depois eu vou passar um vídeo aqui, vocês falam se ele está correndo bem, né? Mas para começar a gente falar sobre ganhar massa muscular, sobre hipertrofia, a gente tem que entender o que que é hipertrofia, né? A gente lembra ali do começo da faculdade, né? Que a gente teve essa aula de o que que é hipertrofia. Então, eu vou conversar bastante o que que é hipertrofia, que quando vocês entenderem o que é hipertrofia, vocês não vão mais errar para saber se aquele exercício ele tem que ser feito ou não, né? Hoje, tem uma linha da veterinária que acha que é só fazer exercício que vai fortalecer. E não são todos os exercícios que fortalecem, né? Então, isso é bem importante. Então, a gente tem fazer diferenças de exercícios. Só um minutinho. Fazer diferença de exercícios de hipertrofia, isometria e para ganho de resistência muscular, né? O que que a gente, qual que são as diferenças entre eles, né? Todos os exercícios vão ter melhora. O paciente parece vai melhorar? Vai, mas não necessariamente ele está tendo hipertrofia. Muitas vezes ele está tendo só um aumento de resistência muscular. E a gente acha que esse paciente tem melhorado, e na verdade, não necessariamente ele está ganhando massa muscular. Tá? Então, isso é importante para a gente conversar. E quais exercícios realizar em cada patologia? Né? O que que a gente pode fazer? Quais são os diferenciais aí que a gente tem? Então, vocês me falam se estão ouvindo o vídeo aqui, A tá? gente possui estruturas maiores e estruturas menores. E a estrutura celular, ou seja, a célula do tecido muscular, é chamada também de fibra muscular. As fibras musculares, elas possuem mais de um núcleo. E ao redor da fibra muscular, a gente tem o que é chamado de células satélites. Essas células satélites, elas são responsáveis pelo aumento da massa muscular. Eu vou explicar. Essas células satélites, elas têm esse nome porque elas estão localizadas na periferia da fibra muscular, não na parte interna, na periferia, mas elas ainda estão presas, conectadas à fibra muscular por meio da membrana basal. As células satélites, elas têm um importante papel na construção de massa muscular, porque elas são responsáveis pela reparação do tecido muscular quando acontece uma microlesão. Então, elas estão na satélite, elas estão na extremidade, quando ocorre uma microlesão, ela se divide e se diferencia. Então, essa célula nova é diferente da célula satélite inicial. Essa célula nova, ela se divide em várias outras células e elas se deslocam, elas se movem até o local onde tem a lesão muscular, a microlesão muscular, e auxiliam no processo de reconstrução da massa muscular, fazendo com que o músculo agora, no local onde teve aquela microlesão, para onde foram as novas células satélites, ele tenha maior quantidade de material celular, então ele tem maior volume. Dessa maneira, ele vai se tornando um pouco maior. E é assim que acontece, de maneira estrutural, o ganho de massa muscular, o ganho de hipertrofia. Ou seja, as células satélites se dividem, se diferenciam e preenchem o local onde teve a microlesão. Mas como Então, vocês entendem que o processo de hipertrofia é um processo de reparação muscular. Você precisa causar uma microlesão muscular, senão não acontece o processo de hipertrofia, tá? Isso é uma coisa, por exemplo, você vai na academia, né? Eu vou lá pegar lá, tá, 15 quilos do bíceps. Eu vou aguentar fazer 8, 12 séries no máximo. E aí eu tenho que chegar ali até o meu máximo, até minha fadiga. Se eu pegar esses 15 quilos e fazer dois exercícios, duas vezes, não vou ganhar massa muscular, apesar de ser o mesmo peso, tá? Ou a gente pode simplesmente ir lá e falar, pô, vou pegar 5 quilos. Mas se eu ficar fazendo 60 vezes ali exercício no meu bíceps com 5 quilos, eu também vou causar hipertrofia, porque eu estou chegando no meu máximo, eu estou causando uma microlesão muscular. E é isso que a gente tem que buscar com o exercício. Não fazer só por fazer. A gente tem que levar o paciente ao máximo. A gente tem que causar uma microlesão muscular para ter uma hipertrofia. Então, é algo que é importante vocês entenderem. Então, mas a gente pode colocar peso no paciente. Esse aqui é um paciente que eu coloquei um pezinho nele, né? Ele está dentro da esteira aquática, mas é um peso que ele tem aqui. Então, você pode colocar. Esse paciente está sem dor. Então, esse paciente, por exemplo, ele tinha um pós-operatório de joelho.
ele já estava bem, estava sem dor, as últimas sessões eu queria ganhar massa muscular. Posso colocar um peso, né? Então, sempre no final do tratamento, eu nunca posso pôr no início do tratamento, né? Para animais atletas, você pode utilizar, né? E sempre no máximo 0,5% do peso corporal por membro, tá? Então, é bem pouco. Então, você pensar um animal de 20 quilos, ele vai dar ali mais ou menos 10 gramas, tá? Então, é bem pouco mesmo que você consegue colocar, tá? Exercícios isométricos, né? Eu acho que o que a gente mais lembra desses isométricos são exercícios que causam hipertrofias, né? São exercícios bem interessantes, você chega na sua fadiga muscular, então ele vai fortalecer, tá? Mas normalmente ele vai fortalecer, ele vai aumentar o tônus muscular, mas ele não vai fazer, por exemplo, você ter um ganho de massa muscular exacerbado, né? Você quer, por exemplo, eu vou fazer um ganho de massa muscular nas minhas costas, né? Eu preferia isometria ou vou puxar ferro, né? Lógico, puxar ferro você vai ter exercícios que vão ganhar mais massa muscular. Mas isometria, ele é muito importante porque é um exercício estabilizador. E ele é fundamental, por exemplo, numa reabilitação de quadril, tá? Falando em cães, né? Então, vamos lembrar da prancha, né? Se eu for lá e colocar um paciente na isometria de uma prancha, depois vocês podem fazer depois da aula para vocês testarem. Você colocou lá, ficou 10 segundos. Você não vai fortalecer. Para você realmente chegar, você tem que chegar na sua fadiga. Você começar a tremer ali, você tem que chegar. E é isso que a gente tem que fazer com os pacientes também. É chegar nele ao máximo, né? O recorde mundial é 17 horas. Eu não tenho a mínima ideia, porque um minuto eu quase morro para fazer isso aí. Os caras fazem por 17 horas. Lógico, o treino tá tudo fortalecido, ele consegue fazer, né? E o que é importante? Olha só o posicionamento aqui. Essa angulação de 90 graus, de praticamente 90 graus, ela é muito importante, tá? Depois vocês tentam fazer a prancha e coloca o seu cotovelo um pouco mais para frente. Você vai ver que facilita demais. Ou colocando um pouco mais para cá, facilita demais para você ficar. Demais. Você tem que fazer ele 90 graus. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos pacientes. Deixar ele a 90 graus, tá? Você posta um suporte, o que que você vai fazer, mas deixar ele 90 graus. Você não pode deixar uma pata aqui, outra pata para cá, né? Ou se eu jogar ele muito para trás ou muito para frente, ele tem que estar em 90 graus, tá? Então, isso aqui ele é extremamente importante. E ele é para ele ficar parado, estável, tá? Senão não é isometria. Iso é parado, tá? Então é o mesmo, né? A mesma iso na verdade é o mesmo, né? É o mesmo medida. Então ele não vai estar sempre ali parado, tá? Isso é bem importante vocês entenderem. Agora, vamos fazer exercício isométrico com instabilidade? Não faz sentido, gente. Você que às vezes, vamos inventar, a fisioterapia parece tudo igual. É legal ter uma criatividade, mas tem que entender o porquê e o que que você quer. Se você quer fazer um exercício isométrico, ele tem que ficar parado. Tudo bem? Eu não estou falando que esse exercício com instabilidade não é interessante. Ele é interessante, exercício que tem um estímulo proprioceptivo, um estímulo que ele pode sim fortalecer, mas ele não é isométrico, tá? Então não existe isometria com instabilidade, tá? Não existe. Deixar ele na bola ali, o cara andando com o paciente, fazendo movimentação, não tem. Senta e levanta. É um exercício legal? É um exercício legal, né? Você pode fazer tanto com ele ali paradinho, fazer você se levanta, quanto ele andando, sentando, levantando. Ele é interessante. Na minha aula, quando é prática, o que que eu falo para vocês, né? Senta e levanta 5 vezes. Você fortalece se você sentar e levantar 5 vezes? Não vai fortalecer. E os cães também não vão. Entende? Para ter hipertrofia, tem que ter uma microlesão muscular. Então você tem que levar ele ao máximo. Você tem que fazer isso várias vezes. 15, 20, 30, depende da condição do paciente, não existe um protocolo. Mas você tem que fazer até a fadiga desse paciente. Tá? Isso é bem importante. Ele ficar muito cansado e não está ali mais conseguindo fazer mais. Aí você está conseguindo fortalecer. Então entenda que assim, não tem um exercício que ele é o melhor para hipertrofia. Depende da força que você vai aplicar nele. Tá? Isso aqui é bem, bem importante. Para animais paralisados, a gente pode fazer o senta e levanta assistido, né? Que a gente faz ele mexendo na cauda dele, ele vai levantando. Isso é excelente para o paciente,
tá? Isso é bem bacana, fortalece principalmente semimembranoso e semitendiноso. Então, é um exercício ali que é bem interessante. Então, a gente agacha o paciente e vai fazendo o centro levanta assistido. Cavaletes. Cavaletes, será que cavaletes é um exercício para fortalecer? Não é para fortalecer, tá? Existe o cavalete para ele aumentar a amplitude de movimento. Ele dá uma passada maior, ele pode até ser um pouco existe mais proprioceptivo também um pouco, a gente vai conversar sobre isso, mas ele não fortalece, não fortalece. Ninguém em sã consciência fica passando obstáculo para fortalecer, tá? Então não é, porque ele não está dando carga, ele não vai estar fortalecendo. Tudo bem? Ah, mas eu faço e os cachorros melhoram. Entende uma coisa é fortalecer, outra coisa é resistência muscular. Imagine uma pessoa que consegue correr 4 quilômetros numa esteira, tá? E aí ele começa, na próxima semana ele corre 4,5, depois ele corre 5, depois ele corre 5,5, depois 6, 6, 7, 8, até chegar no 10. Então ali, em 10 semanas ele chegou em 10. Ele está muito melhor, ele melhorou, né? Mas quer dizer que ele fortaleceu? Não, muito pelo contrário, ele pode até ter perdido massa muscular, mas ele melhorou a sua resistência muscular. Então, quanto mais exercício fizer no paciente, ele vai ter mais resistência muscular, mais memória muscular, que é diferente de hipertrofia, tá? Por que que eu falo isso? Os pacientes vão melhorar, mas a reabilitação de verdade, ele é baseado na hipertrofia. E quando eu falo na reabilitação de verdade, eu estou falando em liberar esse paciente. Porque o paciente melhorar com a físio, 99% dos pacientes vão melhorar. Você vai fazer um aparelho para retirar dores, você faz exercício para melhorar condicionamento, ele vai melhorar. Só que a boa reabilitação, na verdade, a verdadeira reabilitação é você liberar o paciente. Você tem que liberar 80, 90% dos pacientes não podem ser crônicos. Mesmo que ele tenha uma displasia horrível, ele tem que ser liberado. Tem que ser liberado. A gente teve aula essa semana com um paciente meu que não tem as duas articulações da coxa femoral, não tem um pós-operatório de TPLO já há 3 anos, ele está bem, ele não faz mais físio porque ele está bem. Não é porque ele tem a lesão que ele tem que fazer pro resto da vida. E reabilitar é isso, é você fortalecer, hipertrofiar a articulação e estabilizar a articulação. Tá? Então, por isso que a gente tem que buscar esses exercícios que vão realmente fazer isso. Tá bem? Não estou falando para vocês não fazerem cavalete, tá? Estou falando que ele não é um exercício de hipertrofia. Para hipertrofia, teria que fazer com resistência. Então, a gente faz hoje na esteira aquática, por exemplo. Né? É uma vantagem enorme fazer, porque uma das coisas que vai ver é que o paciente ele não sabe vai fazer, ele continua fazendo, né? Essa amplitude de movimento. Então, faz todo esse ganho de massa muscular. Então, tem uma resposta aí bem importante, tá? Para a gente ter essa da hipertrofia muscular. Existe de cone, de círculo, né? De novo, dependendo da quantidade que você fazer, ele vai ter aumento, pode ter hipertrofia, porque você está descarregando mais peso de um lado do que para o outro, né? Jogando mais carga nesse paciente, ele pode ter hipertrofia, mas fazer pouco, ele só vai melhorar a resistência, tá? Então, assim, tem que entender isso. É legal, às vezes, faz o cone, depois faz o animal para sentar, tenta chegar na fadiga máxima dele, tá? De novo, tem o exercício e tem a intensidade e a frequência que você aplica. É importante vocês entenderem isso. Tábua de equilíbrio não é um exercício para hipertrofia, tá? Esse exercício que você está fazendo não é nem para propriocepção. Vocês vão ter, quem não chegou na aula de neuro, vocês vão ter isso. Nem para propriocepção isso aí é, tá? Isso aí é um exercício vestibular, ficar mareando o paciente na tábua de equilíbrio. Eu vou falar sobre isso amanhã na live lá da Academy. Não tem sentido nenhum, tá? Então é importante entender isso. Tá bom? Esteira aquática, qual que é a melhor altura para colocar hipertrofia? Olha esse paciente aqui, é o mesmo paciente, mesmo dia, né? Ele tem uma ataxia proprioceptiva, um pouco de paresia, e você põe na coxa femoral, você vê que ele está ali estabilizado, vencendo a barreira da água, né? Já na altura do joelho, já apresenta um pouco mais de dificuldade. Vocês vão votar, tá? Qual que é a altura que vocês acham que é o ideal? E na altura 3, a altura abaixo do joelho. Para hipertrofia, qual que vocês acham que é o melhor? Altura 1, coxa femoral, 2 do joelho, 3 abaixo do joelho. Voltem aqui para mim no chat, por favor.
Dois, exatamente. A altura do joelho, um pouco acima do joelho, na verdade, é o mais indicado. Pense em vocês andando com a água no peito e andando no mar, né, que seria a altura da coxa femoral, agora todo mundo andando com a água um pouco acima do joelho. É a melhor altura, né? Então, a hidroterapia, ela faz um movimento muito bacana, por quê? Né? Porque a gente vai estimular esse paciente a fazer uma boa ganho de massa muscular com essa altura acima do joelho. Tá? Então, a reabilitação, ela é fantástica. Por isso que não é à toa que a gente tem esteira aquática em todas, não é que a gente só faz esteira aquática ou só acha que esteira aquática reabilita, tá? Mas a esteira aquática, ela ajuda muito no processo de hipertrofia e na liberação total desse paciente, para ele não precisar mais fazer fitoterapia. A resposta, ela é mais rápida, melhor em muitos casos, então é por isso que a gente trabalha muito na esteira aquática, vocês veem muito isso e tem muito isso no curso. Não é à toa, porque a gente precisa de exercício que tenha resistência, né? E ao mesmo tempo não está sobrecarregando ali a articulação. E os outros exercícios podem fortalecer? Podem, mas muitas vezes vão trabalhar mais uma condição muscular, uma isometria que é extremamente importante, mas não vai ter essa hipertrofia, tá? Para hipertrofia, a gente sempre vai trabalhar fibras tipo 1, tá? Que são fibras mais lentas, frequência de 35 a 50 Hz, pulso de 180 a 250, tá? O tempo de 10 segundos, tá? Uma relação de 10 para 20, tá? A gente vai no início, depois a gente pode chegar para 10 para 10 durante a reabilitação, isso no paciente ortopédico. Então, a gente sempre vai trabalhar esse paciente nessa eletroterapia antes do exercício físico ativo, tá? Ir lá e fazer só corrente elétrica não serviu para nada, para nada. Então é importante fazer a corrente elétrica e fazer exercício que vai fortalecer. Eu vou adiantar eu fazer eletroterapia o animal para andar? Não vai, porque andar não ganha massa muscular. Ninguém aqui, eu quero ganhar massa muscular, vou andar numa esteira seca. Não vai ganhar massa muscular. Vou andar no calçadão, na rua. Não ganha. Você vai melhorar a condição da musculatura. Beleza, seu condicionamento físico, condicionamento muscular, memória muscular, ok. Mas não está ganhando massa muscular. Então, tem que fazer exercícios tanto de isometria para ganhar, quanto exercícios que vão estimular esse paciente. O senta e levanta, agachamento, exercício que eu falei ali para vocês se vocês não tiverem esteira aquática, tá? É importante vocês lembrarem disso. Então, concluindo, hipertrofia é um processo de reparação da lesão muscular. Lembre-se disso. Vai fazer exercício? Levem a fadiga. Vai fazer isometria? Tem que ser igual quando vocês fazem a prancha. Tem que chegar na sua máxima do seu estresse, né? Peso pode ser até utilizado, no máximo 0,5% é o peso a gente não utiliza, porque a gente tem esteira, vocês podem até utilizar se não tiver dor e tal, final do tratamento. Hidroterapia é o melhor exercício para hipertrofia, isso é bem importante. E os exercícios descentralizados depois da secagem do paciente. Tá? Muita gente tem a ideia assim, será que eu faço exercício antes da esteira aquática? Não. Se a esteira aquática é o principal exercício para hipertrofia, guarda a energia e acondicionamento dessa musculatura para a esteira aquática, se ele é o principal. Então faz a esteira aquática, depois de secar, aí sim faz sentido você fazer o exercício. Nunca faça exercício e vai para a esteira, porque você está acabando com o principal exercício. Então, às vezes, você vai fazer exercício, por exemplo, de isometria, animal na bola. O animal está super cansado. Aí você vai pôr na esteira, em vez de ele fazer 12 minutos, vai fazer 8. Não faz sentido. E entende uma coisa, não a esteira aquática não é milagre, tá? Se você fizer ela errado, você perde massa muscular com ela. Se você for lá e colocar o animal na esteira aquática 20 minutos, 15 minutos na água alta, você vai perder massa muscular. Porque você está trabalhando mais um catabolismo do que fazer ele ganhar massa muscular. Tá? Não é uma regra, a esteira aquática tem que saber trabalhar na esteira aquática, saber trabalhar a altura da esteira aquática, o tempo que você vai deixar, e você tem que levar o máximo dela. E o máximo dela é você conseguir fazer o paciente chegar quase ali, ele quase começar a mancar, começar a mudar o padrão de marcha dele, e você tira o paciente, ou você levanta um pouco a água. Tá? Não existe esse negócio, eu faço só 8 minutos, eu faço 12 minutos de esteira aquática. Não existe. Não existe protocolo fixo na fisioterapia. Você tem que avaliar o paciente sabendo como que ele vai fazer de cada tempo. Tá? Isso é bem importante. E não confunda hipertrofia com melhora da resistência muscular. Tá? Não são todos os exercícios que ganham massa muscular. Tá? Isso é bem importante entender. Tá bom?
Então, uma foto do nosso congresso lá, a gente já está Pra pedir, mãe. registrado. Desliguei. Se quiserem tiver dúvida, escreve aqui no chat, gente. Eu vou apresentar para vocês o congresso, que eu acho que é bem interessante. Eu mandei o link para vocês se inscreverem aqui no chat. Mas ele vai ser o maior congresso da história de reabilitação, tá? Vai ser lá no Hebraica, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo VetSmart. Então, pode alcançar o Brasil inteiro, tá? Nosso congresso online, a gente teve mais de 1.000 inscritos, e ano passado mais de 500 congressistas, a gente está com mais de 200 já inscritos, está no terceiro lote. E vai estar a Ângela Martins, que é minha professora de neuroreabilitação. Ela é a melhor, a que mais produz conteúdo, mais usa Vampira. Quem quer aprender neuroreabilitação tem que ser com ela, tá? E a Débora que trabalha com ela. A Renata Diniz vai entrar online, então, que ela escreveu o livro comigo. Então, são 3 palestrantes internacionais, um único evento. Mais Estela, Marcela e a Flávia, que vai estar comigo na live amanhã. A Nívia, a Tainá, que são as coordenadoras da pós. Então, é um congresso muito recheado mesmo, com um diferencial enorme, tá? E aí, a VetSmart, que está fazendo parceria, colocou esse cupom aqui no nosso site, VetSmart35. Vocês têm esse 35% de desconto e o lote vai virar logo mais. Tá acabando as vagas, ele já esgota ou vai esgotar já no final do mês. Então, se inscrevam, esse desconto a gente está fazendo só para até a live de amanhã, tá? Que a gente vai fazer esse lançamento. Então, vale a pena, mesmo que seja online, a gente não perde esse congresso, que ele é realmente fantástico. Tá bom? Vou abrir aqui para dúvidas. Quem tem dúvidas? Deixa eu ver. Tem uma dúvida. Existe com rampa, poucos anos exercícios para hipertrofia muscular? Então, Nicolas, uma boa resposta. Assim, não existe um exercício para hipertrofia, tá? Quase todos os exercícios você pode ter, por exemplo, escada. É um exercício de hipertrofia? Se você subir uma escadinha para chegar na sua casa, não vai ser hipertrofia. Agora você pega aqui no meu condomínio, eu subo ali 20 andares, eu vou ter hipertrofia, porque eu estou chegando ali no meu máximo, né? Então eu posso ter hipertrofia. Então tudo é questão da frequência e quantidade que você está fazendo. Exatamente, Lisana. Suplementação pode passar. A gente gosta bastante. É, fugiu o nome agora. Você tá aí, Ni, ainda? Eu tô. Eu gosto muito quando o paciente está em perda de massa muscular constante, entrar com sarcopene para parar a massa. Mas quando a gente quer ganhar massa muscular, Equimol, né? é o Equimol. Equimol. Equimol O é um Equimol. quimolar que é bem interessante. O Sarcopene para animal mais velho, ou com perda de massa muscular, é interessante. Eu já entrei com os dois juntos. Ative 40 eu não conheço, não, Lisandra. Interessante saber. Mas a gente utiliza. E casos mais graves, Decadurabolin, né? Que a gente conversou ontem. Ai, falando isso, pra falar com o Bruno, esqueci. Legal, gente. Mais dúvidas? Gostaram? Legal. Depois eu vou subir essa aula no YouTube e passo o link para vocês assistirem, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa noite. E obrigado também por compartilhar os conhecimentos de vocês, tá bom? Conto com vocês aí na presença no congresso, que vai ser bem bacana. Um grande abraço. Tchau. Tchau.